Bora lá. Hoje, meninos, nós iremos falar sobre os impactos das atividades humanas, certo? Na aula anterior, nós vimos sobre os recursos naturais, não foi isso? Nós vimos que os recursos naturais, eles são aqueles que nós utilizamos, certo? Para todos os âmbitos da nossa vida. Se olharmos em volta, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que tudo está, vem aí, tem como matéria-prima o quê? O recurso natural. Pois bem, e nós vimos que esses recursos naturais, eles são divididos em quê? Eles são divididos em renováveis, que são aqueles que se renovam, né? Que nunca se esgotam. E temos os não renováveis, certo? Que são aqueles que se não forem né? Pois bem, hoje nós vamos ver sobre o impacto das atividades humanas, porque quando falamos em esgotar, isso está muito ligado a quê? Isso está muito ligado às nossas atividades, àquilo que nós fazemos, certo? Então, se um recurso natural acabar, a responsabilidade é nossa, como seres humanos. Então, pois bem, vamos lá. Eu gostaria agora que a Sofia e lesse aqui para mim esse primeiro parágrafo. Vamos lá, Sofia. Ativasse o microfone e lesse aqui o primeiro parágrafo para mim. Vamos lá. Bora lá, Sofia. O impacto das atividades humanas. Os recursos naturais são essenciais para muitas atividades humanas. Todos os dias nos alimentamos, utilizamos diversos produtos e consumimos energia. Esse uso intenso e constante tem um Vamos lá. Nos ecossistemas e na vida do planeta. Certo. Então, vamos lá, olha só. Os recursos naturais, como nós vimos, eles são o quê? Eles são essenciais, certo? São essenciais para muitas atividades, não é isso? Só um minuto. Então, vamos lá. Então, eles são o quê? Eles são essenciais para as atividades humanas, certo? Como eu falei, todos os dias nós nos alimentamos, diversos produtos que nós utilizamos e também consumimos energia, porque nós vimos lá na página de abertura uma hidrelétrica que tem como matéria-prima o quê? A água. Pois é, mas se esse consumo ele for intenso e constante, pode causar aí um impacto, certo? Nesse ecossistema. E pode também o que? Danificar, pode causar algo na vida do planeta, né? Muitas vezes poderá até acabar, certo? Porque a justificativa nós precisamos, mas não é porque nós precisamos de algo que nós vamos utilizar e não repor. Né? Eu costumo falar que a natureza é como se fosse a despensa da nossa casa. Todo final de mês se faz ali as compras. Quantidade de arroz, de feijão, de macarrão, de tudo. Então, durante o mês, é usado todo esse alimento, durante esse mês. Se no próximo mês eu não for novamente fazer compras, certo? Para repor aquilo que eu peguei, aquilo que eu precisei, eu vou ter alimento, meninos? Sim ou não? Vou ter alimento para o próximo mês? Sim ou não? Eu acho que não. Hein? Não, porque vocês vão ali, a mamãe foi ali no supermercado, comprou vários biscoitos, tudo e colocou na despensa. Todo dia você vai lá,
um biscoito, um biscoito, um biscoito. Se ao final a mamãe não comprar novamente e colocar, não vai ter como aquele biscoito estar ali de volta. Então, a mesma coisa funciona com a natureza. O problema não é tirar uma árvore. O problema é não repor, é não colocar de volta, certo? Então, vamos aqui. Produção de alimentos. Ô, Enzo, leia aí para mim, por favor. Consumo consciente, é, tia? Produção de alimentos. Deixa eu ver. Página 34. Ah, deixa eu ver. Achei. Pastos e plantações destinados à produção de alimentos são a principal causa de desmatamento no Brasil. Ao derrubar a vegetação natural, o ser humano destrói o ambiente em que diversas espécies vivem. Com o desmatamento, também podem ocorrer a erosão e empobrecimento do solo. Certo. Então, olha só. É necessário a produção de alimento? Sim, é necessário. Mas, o que eles fazem? Eles fazem o desmatamento, porque é necessária a alimentação. Mas eles não repõem, certo? Eles não repõem. Então, quando eles retiram, a tendência é o quê? A tendência é aquela vegetação nativa, aquela vegetação natural se extinguir, né? Se acabar. E não apenas isso. As espécies que vivem ali naquele meio ambiente também ele pode vir a ficar em extinção. Por quê? Porque, vamos falar assim, derrubaram a casa deles. Por que muitas vezes em locais que as pessoas moram muito próximos a florestas, muito próximos a mata, por que muitas vezes aparecem alguns bichos que não são domésticos? Porque estão ali mexendo no habitat deles. Então, se mexem lá, eles têm que procurar um lugar para eles ficarem, certo? Então, o desmatamento, ele acaba não apenas com a vida vegetal, ele também acaba com a vida animal, certo? E, além disso, ele pode causar aí o empobrecimento do solo. O que seria o empobrecimento? Porque quando retira a vegetação, a chuva, ela cai diretamente no solo. Aí ocorre aquele processo chamado de lixiviação, que é a lavagem do solo. Consequentemente, essa lavagem vai retirando o quê? Vai retirando aí todos os nutrientes do solo. Então, ele vai ficando o quê? Pobre em nutrientes. Nutrientes essenciais para o crescimento de uma vegetação. Certo? E assim, hoje, se toda vez que está em período chuvoso, né, principalmente ali em São Paulo, né, no Rio, é muito comum a gente ver assim, desmoronamento de terra. Mas por que aconteceu ali, meninos, o desmoronamento de terra? Porque as árvores, elas funcionam como amortecimento dessa água. Então, se essa água ela não tem ali o amortecimento, né? O impacto que ela vem, a árvore amortece e quando ela cai com menos força. E isso evita, né? Evita ali com que haja o desmoronamento. Se eu retiro, o que acontece? Eu retirei a proteção. Então aquela água, ela vai cair o quê? Ela vai cair diretamente no solo, certo? Aí ocorre o quê? Ocorre o desgaste, que no caso é a erosão. Então, o desmatamento, vocês podem ver que ele vai no âmbito geral. Nós precisamos de alimentos? Precisamos. Mas nós temos que ter consciência, certo? Na retirada desses vegetais. Como eu falei, nós somos a gotinha no oceano, não é isso? Nós somos a gotinha no oceano. Se eu e você fizermos a nossa parte, esse oceano ele permanecerá intacto. Se não, né? O próximo, produção de objetos. Quem vai ler para mim? Deixe-me ver aqui quem vai ler aqui para nós. É a Ana Gabriela.
Ana Gabriela? Ana Gabriela? Oi, tia. Leia aqui, meu amor. Leia aqui, produção de objetos. Produção de objetos. Para fabricar os produtos que usamos no nosso dia a dia, diferentes matérias-primas são retiradas da natureza. Por exemplo, o minério de ferro utilizado para produzido do ferro, o caldeirão para produção Calcário, meu amor. calcário Calcário. para a produção de cimento. E a bauxita Aham. para a produção dos alumínios. Durante a extração de minerais, a paisagem vai sendo alterada por causa da retirada de vegetação e da abertura de grandes buracos. Além disso, a mineração gera muitos resíduos que contaminam o ambiente. A produção de objetos. A produção de objetos, ela também, né, precisa de diferentes matérias-primas, certo? Ela precisa de diferentes matérias-primas. Um exemplo aqui que o livro nos deu, ele falou do minério de ferro, que é retirado aí, que é utilizado para a produção do ferro. O ferro, ele é muito utilizado em construção civil, certo? Para fazer a base de uma casa, precisam aí daqueles ferros para fazer a estrutura da casa. Tem também o calcário, que serve para a produção do cimento, também utilizado na construção civil. E a bauxita, para a produção do alumínio, né, que tem também variedade de para nós. Retirar é todo um processo, certo? É todo um processo, não é simplesmente chegou lá, não. Porque existe o quê? Ó? Ela Tia, tá travando, tia. vai sendo alterada, é necessário, tá? É necessário retirar a vegetação, certo? Oi. É necessário retirar a vegetação. Além disso, olha só. Além disso, de modificar a paisagem, também faz o que? Grandes buracos. Porque essas matérias-primas, elas não estão na superfície. Elas estão bem profundamente. Então, é necessário fazer grandes buracos. E, como eu falei, todo um processo. E fazendo todo esse passo a passo para a busca dessas matérias-primas, o que vai acontecer? Vai também contaminar o ambiente, certo? Próximo, vamos agora para eliminação de resíduos. Deixa eu ver quem vai ler para a gente. Quem vai ler? Pedro Henrique. Pedro Henrique não, Giovana, que Pedro Henrique ele fala sempre. Giovana. Senhora. Vamos lá, meu. Lê aqui para mim. Eliminação de resíduos. As atividades do dia a dia geram uma enorme quantidade de resíduos, lixo, esgoto, fumaça de carro e fábricas, restos de alimento, entre muitos outros. Esses resíduos não são eliminados com facilidade. Eles se acumulam no ambiente e causam a poluição, que altera a qualidade do ambiente e traz sérios danos aos seres vivos. Certo. Então, nós já vimos a produção de quê? Nós vimos a produção de objetos, não foi isso?
nós vimos que causa impacto. Ei, tem alguém aí comigo, sim ou não? Eu. Oi. Ó, produção de alimentos, certo? Então, vamos aqui. Eliminação de resíduos. Pois bem, olha só. As atividades do dia a dia geram uma enorme quantidade de resíduos. Nós sabemos, ó, na nossa casa, certo? Só na nossa casa você pode ver, gera aí lixo, certo? Dali tem o esgoto. Quando o seu pai ou sua mãe sai ali para o trabalho, a fumaça do carro, certo? Tem ali o resto de alimentos, são tantas coisas que isso que são os resíduos. Pois bem, esses resíduos, eles não são eliminados com facilidade, não é simplesmente saiu da sua casa, acabou, não é isso. Nós vimos na última aula que eles demoram anos para se degradar. Eles levam anos. Então, não é simplesmente você jogou uma garrafa PET fora, pronto, ali acabou. Não é assim. Ela demora anos. Então, como ela vai demorando anos, por que o rio Tietê, por que ele vive entupido e é poluído? Por quê? Porque jogam muitos resíduos lá. Você pode, que é lá em São Paulo, a quantidade de garrafa PET que tem naquele rio, gente, é assim, é terrível aquilo, é uma falta de educação ambiental. E tinha uma perguntinha. Esse rio Tietê começou a ficar poluído desde quando, tia? Meu amor, eu vou pesquisar para lhe responder, tá bom? Tá ok. Então, vamos lá. Então, meninos, essa poluição, ela precisa acabar, porque tudo isso vai se acumulando. Aí tem ali a garrafa PET, aí tem uma casquinha de balinha que a gente pensa assim, é pequenininho, não vai influenciar. Vai se influenciar. E essa quantidade, ela vai trazer esse excesso, né? Ele vai trazer aí sérios danos para o meio ambiente, sérios danos. Aqui nós temos uma imagem, olha só, uso de destino de resíduos produzidos são os aterros sanitários, terrenos nos quais caminhões despejam lixo diariamente. Aterro sanitário no município de Garça, estado de São Paulo. Esse tipo de destino de lixo, ele está proibido no Brasil. Ele está proibido. Por quê? Cada cidade ela tem que ter aí a sua reserva para receber esse lixo e esse lixo ter um certo tratamento. Porque esses lixos aqui, ó, principalmente as comidas, os restos alimentares, o que acontece? Ele vai soltando um líquido. Esse líquido é chamado de chorume, e esse chorume, ele polui o lençol freático, que é que fica bem abaixo do solo, certo? E os poços, que geralmente tem casas que tem poços artesianos, esses poços que são profundamente cavados até alcançar ali esse lençol, possivelmente essa água ela será poluída por esses chorumes. Então, meninos, é necessário essa educação ambiental desde o nosso governantes. Algumas cidades estão pagando multa por conta disso. Esse é que ele, assim, acredito que hoje, acho que tem poucas
cidades que têm aí essa forma de esses aterros sanitários. Certo? Para vocês, um videozinho, tá? Que fala dos mares, tá bom? Então, oi. Não. Oi? Não, Pode você falar. tava falando alguma coisa. Não, sabe que você tava falando assim, cadê vocês? Aí foi por isso que eu falei. Não. Olha, eu vou passar agora o vídeo. Então, assistam direitinho. O que vocês estão olhando na tela? Contaminação dos mares, educação e um playzinho amarelo. Certo, muito bem. Então, vamos lá. Ouçam aí, por favor. Tá. 80% da contaminação dos oceanos e mares é provocada pela atividade humana em regiões costeiras e arredores. Uma das formas de contaminação mais frequentes e de maior impacto ambiental é o vazamento de petróleo, conhecido como mancha negra. A mancha negra pode ser causada por acidentes com navios carregados de petróleo, vazamentos nas plataformas petrolíferas e lavagem e acondicionamento dos navios nos portos. Calcula-se que 10% a 15% dos casos anuais de contaminação dos mares por petróleo estejam relacionados a acidentes com navios-tanque. Como consequência da mancha negra, muitos animais marinhos morrem, pois seus pelos e plumas ficam impregnados de petróleo. Milhões de pessoas também são afetadas pela contaminação dos oceanos e mares, já que cerca de 40% da população mundial vive a menos de 60 costeira, há um intenso composto de degradáveis no fundo dos mares. Outras formas significativas de contaminação se devem ao despejo de fertilizantes, de equipamentos eletrônicos e em cruzeiros turísticos. O despejo de fertilizantes no mar eleva a quantidade, como as das chamadas marés vermelhas. Os resíduos eletrônicos são muito perigosos, pois podem conter elementos tóxicos como chumbo, arsênico. Já os cruzeiros marinhos têm de quantidade de lixo gerado pelos turistas, como embalagens de alimentos e resíduos sólidos, além da água usada na lavagem de roupas. Tia. Existe ainda águas tia. servidas, produtos agrícolas, industriais e mineradoras. Os esgotos chegam ao mar por meio de rios, dutos e tubulações. Calcula-se que em muitos países em desenvolvimento, mais de 80% dos esgotos são lançados no mar sem nenhum tipo de tratamento. Já tá travando. Muito bem. Foi, Pra não? mim. Oh, meu Deus. Travou desde o caminho. Então, meninas, Sim, oi, tia. então olha só, aqui esse vídeo ele nos mostrou Tia, tá travando. Tia, tá travando. Tia, tá travando. contaminação dos mares. Deus abençoe.
a nossa aula de hoje de ciências. Tchau, tchau.